Se eu sou ateu, de onde é que vem o meu senso de bem e mal, meu senso de justo ou injusto? Vou responder a essa questão neste vídeo. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Isso aqui é uma resposta a um amigo que eu conheci recentemente num retiro de Vipassana. Ele não me autorizou a dizer seu nome, acho que ele não respondeu a minha mensagem ainda, mas sobre o meu retiro de Vipassana, eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. E esse amigo, eh, ele é muito mais espiritualizado que eu, ele já tinha outras aventuras, outras jornadas, outros caminhos, em experiências de reconexão com algo maior que nós, o que eu chamo de transcendência, e ele ficou muito espantado quando viu um ateu num retiro de meditação Vipassana. Eu acho. Talvez ele nunca tivesse visto, ou talvez sim, não perguntei isso a ele. Mas o fato é que ele me perguntou, mandou uma mensagem de WhatsApp, perguntando, cara, de onde é que vem um senso de justiça, de bem e mal, para alguém que assim é ateu, né? Assim, filosoficamente falando, qual que é a justificativa? Qual que é, de onde é que você tira essas noções aqui? Não sei se essa câmera tá, a câmera da nossa luz está muito alta. Tá melhor assim? Um pouco melhor assim, né? O que vocês acham? Talvez. E quero falar aqui sobre isso. Vamos falar? Vamos nessa? Então, eu separei aqui em 3 momentos para dar a justificativa que eu dou, filosoficamente falando. E primeira coisa que eu quero falar, assim, vamos dividir em 3 partes. A primeira coisa é, quero observar que, do ponto de vista de um ateu, deste ateu aqui, melhor dizendo, não de um ateu, é que o esquisito para mim não é ser ateu e ter um senso de justiça. O esquisito para mim é ter um senso de justiça apenas porque um ser todo-poderoso, e aqui eu posso colocar o universo, a energia, a natureza, ou seja lá o ser maior, né, que se esteja fazendo referência, assegura isso. Do meu ponto de vista, isso se assemelha a quando a gente é criança e só faz a coisa certa quando o pai ou a mãe diz para fazer a coisa certa. O meu espanto, enquanto ateu, é tantos adultos necessitarem dessa orientação externa para como conduzir a própria vida. E eu acho que é um espanto mais de ordem humanista do que psicológica, eu acho, porque do ponto de vista da psicologia, eu penso ser perfeitamente compreensível o sistema de compensação psíquica que alguém faz ao terceirizar as suas próprias decisões. Ou seja, evita-se esforço, muitas vezes, ao terceirizar uma decisão sobre o que é certo e errado. Porque manter, a partir de um raciocínio próprio, o que é certo e o que é errado, e, portanto, decidir, requer responsabilidade sobre as consequências desse certo e desse errado. Isso é mais custoso do que simplesmente delegar o certo e o errado para um terceiro ponto. Do ponto de vista psicológico, eu compreendo, meu espanto não é aí, o meu espanto é humanista. Em que sentido? Um humanista parte da premissa de que nós somos seres capazes de raciocínio autônomo, certo? Portanto, aí tem um certo otimismo em relação às capacidades humanas. E não só porque são capazes de raciocínio autônomo, são capazes de resolver os seus próprios problemas sem coerção, sem uso da força, entende? Seja ela física, diretamente, seja ela simbólica. E aí, desse ponto de vista, eu acho uma pena que certas pessoas recorram a uma noção de transcendência, a um pai eterno, quando a coisa aperta. Mas até agora eu não respondi a questão, eu apenas estava aqui falando desse espanto inicial. O espanto do meu amigo era muito oposto ao meu, enquanto ateu. Mas deixa eu falar propriamente agora da minha justificativa filosófica para isso. Então, segundo ponto aqui, eu quero estabelecer uma argumentação tomada emprestado da filosofia da linguagem, e especialmente de um autor chamado Ludwig Wittgenstein, um austríaco, Ludwig
Wittgenstein. Na obra póstuma do Wittgenstein, chamada Investigações Filosóficas, uma obra que foi publicada depois da sua morte, ele desenvolve uma tese central sobre o significado. A tese central é que nós aprendemos uma linguagem por meio de uma inserção em um jogo, e não por meio de um aprendizado de regras necessárias e universais de como a linguagem funciona. Que são prévias a qualquer contexto, prévias a qualquer interação, prévias a qualquer prática. A tese é que eu sei usar os significados, eu sei as regras dos significados, eu sei as regras do uso de uma linguagem, quando eu desde sempre me insiro dentro de uma interação real. É primeiro a interação, depois eu sei o que eu faço. Ou eu sei o que eu faço à medida em que eu interajo. Essa é a tese de filosofia da linguagem do Wittgenstein. Então, primeiro eu identifico o contexto, depois eu identifico o texto. Quase como se fosse isso de modo simplificado. Mas como é que isso se conecta ao senso de justiça? Bom, e aqui a conexão é um pouco mais complicada, mas eu quero que você preste atenção. Falar uma linguagem é saber usar regras. Por exemplo, regras de sintaxe, regras de semântica, regras de pragmática. Sintaxe são as regras que dizem como as palavras se combinam para formar frases, orações, períodos. Semântica são as regras que se combinam para dizer o significado das palavras. Pragmática é como as palavras, na prática linguística real, acontecem. Então, fazer o uso de uma linguagem é saber usar regras, certo? Só que existem duas maneiras de aprender regras. Uma delas é a partir da premissa de que elas já estão postas e você tem que aprender. Outra delas é essa do Wittgenstein, né? Ou seja, regras só fazem sentido para determinados falantes. A justiça também. Ou seja, ser justo ou injusto é seguir certas regras. Se são postas pelo Estado ou outra coisa é outra questão. Mas, bom, ser justo ou injusto é seguir certas regras, ok? Então, eu posso entender seguir essas regras de modo universal e necessário ou de modo contextual, certo? O que eu estou propondo aqui é que ser justo é seguir certas regras, não de modo universal, mas de modo que faça sentido para determinada comunidade. É isso que eu estou propondo aqui. Por exemplo, como é que eu sei que eu não devo roubar você? Bom, eu sei que eu não devo roubar você porque a nossa interação real, prática, coloca essa regra. Do modo como nós convivemos, eu sei que ao roubar você, eu perco a sua confiança. E perdendo a sua confiança, eu perco a sua companhia. Esse raciocínio eu retiro não de uma lei necessária e universal, mas da prática, da nossa interação real, do contexto. A noção de certo e errado, portanto, ela não paira no ar transcendentemente. Ela é aprendida na interação real. Deu para entender? Com essa analogia com os jogos de linguagem? Eu aprendo uma língua interagindo com essa língua. Tá, Vitor, mas não é assim que a gente aprende. O Wittgenstein está tentando entender aqui como é que é o contexto do aprendizado da língua zero. Digamos que não existe nenhuma língua no mundo. Não existe inglês, francês, né, sei lá, guatemalteco, sei lá, qualquer língua. Como é que a primeira língua se forma? Porque tem uma regra que paira? Não, não, porque a gente vai se comunicando e vai estabelecendo regras na prática. Do mesmo modo, são os sensos de justiça. Como é que você tem um senso de justiça se você não acredita no transcendente? Olha, mas não precisa do transcendente para eu saber o que é certo ou errado na nossa convivência. Entende? Não existe. Entende meu ponto? O certo e o errado se dão aqui agora, pela nossa interação prática. Os limites vão acontecendo quando você coloca algumas coisas e eu coloco outras e reajo. Entende? É assim que as normas vão se colocando, através de uma espécie de jogo, como propõe metaforicamente o Wittgenstein. Então, eu diria que essa é a primeira fundamentação filosófica da onde eu tiro o certo e o errado, o bem e o mal, o justo e o injusto. A prática fornece essa questão. Terceiro ponto aqui do que eu pensei de como formular a pergunta
vai no sentido de... Eu sei que uma objeção comum é: e quando a prática não é clara? Certo? E quando a prática não é clara? Quando a prática não é clara, eu vou fazer uso aqui de outro conceito filosófico chamado contrato social. Contrato social é um conceito filosófico que não foi propriamente inventado por um filósofo. Ele é abordado por vários. Peguei aqui até alguns livros no caminho para cá. Ele é abordado pelo Spinoza. O Spinoza é, de certo modo, um contratualista. Ele é abordado pelo Jean-Jacques Rousseau. É um contratualista. Ele é abordado pelo Hobbes, Thomas Hobbes. Todos eles são contratualistas. O que é um contrato social? A ideia básica é simples. Antes de combinar qualquer coisa, seres humanos podem fazer qualquer coisa. Porque num estado em que não tem nenhum combinado, certo? Nada é proibido, nada é permitido, porque não faz nem sentido falar em proibição e permissão. Imagina num estado de natureza, como todos esses filósofos falam, ou seja, num estado em que não há pacto algum, não há combinado nenhum. Nesse estado de natureza, não faz sentido falar em permissão e proibição, porque não tem ninguém permitindo e proibindo. Ou seja, tudo é permitido e tudo é proibido, porque não faz sentido essas categorias. Assim, elas não são categorias aplicáveis. Nesse sentido, bem e mal só fazem sentido após um pacto ser estabelecido. Esse é o conceito de pacto social, ou contrato social. Ele visa explicar de onde surgem as nossas regras de convivência. Então, a teoria do contrato social diz que as nossas regras de convivência surgem depois de um contrato social. Mas veja o detalhe. Esse contrato pode ser tácito, ou seja, subentendido. E aqui, o contratualismo, ou a teoria do contrato social, casa perfeitamente com a teoria dos jogos de linguagem do Wittgenstein, que são jogos subentendidos. Eu não preciso primeiro acertar as regras para depois começar a falar. Eu interajo e, na interação, a língua surge. Eu não preciso assinar um contrato para saber como eu devo me comportar quando eu estou em interação. Eu estou em interação e, tacitamente, algumas regras vão se colocando. Opa, se eu for der mais um passo, eu vi que ele afasta, então vou só dar aqui. Opa, se eu falei alto, eu vi que ele fez cara feia. Opa, então falar alto... Entende? Não é preciso explicitar tudo. No entanto, quando esses contratos tácitos causam controvérsia, ou seja, quando a interpretação é ambígua, surge a ocasião de explicitá-los, certo? Aqui vem a premissa humanista da qual eu falei antes, né? Ou seja, a capacidade que nós temos de raciocínio autônomo para chegar a acordos sem coerção, né? Sem uso da força. Então, nenhuma dessas bases, os jogos de linguagem e o contrato social, precisa de algo transcendente, né, para se realizar e para dar certo. Essas duas bases só requerem seres que tenham coragem de fazer uso do próprio entendimento. Como disse Kant, lá no seu célebre texto Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento. Ou seja, para mim, do ponto de vista ateu, ter um senso de justiça é muito mais uma questão de coragem. Explico. Coragem no sentido kantiano, de fazer uso do próprio entendimento, de não terceirizar, de não delegar, de não alienar a decisão sobre a melhor conduta a ser feita. É, no final das contas, uma questão existencial, no sentido dos existencialistas franceses, né? Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, no sentido de assumir que nós estamos sempre decidindo e não tem ninguém para decidir por nós. Nós podemos fingir que alguém decide por nós, mas isso, de acordo com um conceito de Sartre, é má-fé. É quando você sabe que é você quem decide, mas você finge que não é você quem decide. Seja terceirizando para o sistema, para a sociedade, para Deus, entende? Então, eu assumo, enquanto ateu, essa postura. Eu sei que nem sempre é fácil estabelecer o bem e o mal. Eu sei que nem sempre é... o jogo de linguagem no qual eu estou inserido coloca as regras de modo pacífico. Eu sei disso. Eu tenho consciência dessa limitação. Mas, novamente, e aqui eu chamo o humanismo ateu,
eu tenho a premissa otimista de que nós, enquanto seres capazes de raciocínio, embora eu faça a ressalva científica atual, de saber que nós não somos seres eminentemente racionais, nós somos seres mais emocionais e justificam suas emoções por meio de razões, eu sei disso, mas a premissa otimista não ignora isso, ela abarca esse fato. Ainda que eu saiba disso, eu sei que o que nos salva, digamos assim, é justamente essa capacidade de ordenar os nossos afetos, as nossas emoções de modo racional. E é por isso que eu não sinto falta de um ser transcendente para dizer o bem e o mal. Eu acolho aqui, é que eu chamo outro filósofo em meu auxílio, que é o Richard Hort, eu acolho de modo irônico, ele chama um personagem na sua filosofia muito recorrente ao ironista liberal. Assim, eu acolho de modo irônico que as minhas pretensões não vão ser realizadas, porque eu sou frágil demais, porque eu sou impotente demais, porque eu sou insuficiente demais. Eu acolho isso. Mas ainda assim, ainda que eu saiba das minhas limitações, ainda que eu saiba das minhas, enfim, das minhas faltas de capacidade mesmo, né? Eu mantenho a fé no sentido não transcendente, mas no sentido de confiança na capacidade e na coordenação humana para alcançar objetivos de larga escala, né? A fé nesse sentido, ou seja, não é só um cálculo racional, que eu pego determinadas variáveis, coloco num cálculo matemático e sei exatamente o que vai dar. Não acontece socialmente falando, né? Em grande medida, a gente tem algumas variáveis, sabe, não exatamente, mas sabe mais ou menos onde mexer e espera que os resultados sejam esse ou aquele. É nesse sentido que é uma fé. Mas a minha fé não é no transcendente. A minha fé é na esperança, à la Hort, né? À la Richard Hort. Em que sentido esperança? A minha fé é no sentido de que nós melhoraremos em relação ao que é um transcendente? Não, em relação ao que nós já fomos. É isso. E essa luta é eminentemente aqui e agora, política, entende? Eu sei que Hitler é mau porque eu sei o que ele fez. Eu não preciso do transcendente para dizer que ele é mau. Eu sei das consequências do que ele fez e eu sei que isso é mau, do ponto de vista social, do ponto de vista da interação, do ponto de vista da sociedade que nós queremos cultivar. Mas como eu sei qual é a sociedade que eu quero cultivar? Porque eu sei história, porque eu sei sociologia, porque eu sei filosofia, porque eu estudo a natureza e a condição humanas das diversas perspectivas. E dados os objetivos que nós queremos, ou seja, manter uma sociedade coesa, plural, respeitadora, eu sei o que é melhor e o que é pior. Eu não preciso do transcendente para saber o que é bom e mal, entende? Então é dessa perspectiva que eu tendo a levar ou a conceber o meu senso de justiça e o meu senso de injustiça, o meu senso de bem e o meu senso de mal. Primeiro, do ponto de vista da prática dos jogos de linguagem, eu não preciso saber as regras de antemão para saber como me comportar com você. E segundo, do ponto de vista do contrato social, nós vamos pactuando em sociedade, em interação, quando aquelas regras não forem explícitas, o que a gente precisa fazer. Porque a gente sabe, com a nossa limitação inteira, o que precisa mais ou menos ser feito. Então, é assim que eu entendo a condição de um ateu que tem um senso de justiça. O que você acha? Você é ateu? Você não é? Da onde é que você retira o seu senso de justiça? Coloca aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.